amor no tiene esperanza. Fortalecendo no mundo todo, inclusive no Brasil. Eu vou chamar Jaime Cubeiro, anarquista há mais de 40 anos. Ô Jaime, antes de mais nada eu queria fazer uma pergunta. Você é parente do nosso Rubinho, o nosso guitarrista lá, é seu parente? Não. Porque o nome dele é Rubens Cubeiro, não é isso? É Cubeiro? E se escreve Cubeiro, a mesma coisa? Você não tem nenhum parente assim, ele é barbudo, ele tem cara de bacuninho um pouco, não tem? Tem cara de anarquista? Não... Tem cara de anarquista, né? Não tem? Mas não se conhece, não é Cubeiro? Não, eu não conhecia como parente, né? Eu conheço só da televisão. Só da televisão? Só. E você veio todo Não, eu trouxe algumas coisas para mostrar quanto o anarquismo é vigente hoje. Né? No Brasil, algumas coisas estão se fazendo. Não tem bomba aí não, né? Não. Isso era um anarquismo romântico de outras épocas? Isso não, é só num período curto, né? Anarquismo, isso essa difamação do anarquismo, de que essa história de apresentar o anarquista como um jogador de bomba? E uma capa, embutir uma bomba embaixo do braço, isso é coisa para... O anarquismo é a mais alta expressão da ordem, não é isso? Anarquismo, antes de mais nada, é sinônimo de socialismo. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né? Isso nós vamos conversar um pouquinho, né? Ou seja, a sociedade chegar num estágio em que não há mais necessidade de governo. Claro. Não é não ter governo, porque senão, se for não ter governo, a gente já está vivendo mais ou menos de uma certa forma. O que nós propomos é justamente o autogoverno, a autogestão, a auto-organização. É preciso clarear os conceitos, não é isso? Continua vigente aquele conceito do anarquista espanhol que chega e pergunta: "Hay governo? Sim, sou contra." Continua? Continua, né? Até certo ponto, né? E também há alguns espanhóis ainda que chegam num lugar e dizem: "Ai, governo, não há que ponerlo para combatê-lo." Isso ainda existe em algum lugar, né? Há que ponerlo para combatê-lo. Em alguns casos, né? Mas isso não é tanto assim. A gente tem que esclarecer que anarquismo é um conjunto de ideias e de princípios, não é? Ele não é uma doutrina pronta, acabada, definitiva, com suas tábuas de leis, não é? Com dogmas rígidos e imutáveis. Que tem hereges, castigos, etc. É um conjunto de ideias, de princípios, de doutrinas, cujos postulados básicos são convergentes. Eles formam um fundo comum. E o que é que busca o anarquismo? Busca naturalmente a solução para todos os problemas humanos, não é? Com uma ética própria, fundada na solidariedade, fundada no apoio mútuo, né, de extrema atualidade, porque considera que a fonte de todos os males que a sociedade sofre está justamente na autoridade constituída, no poder de coação que existe no Estado, por exemplo. O Estado é fonte e origem das injustiças, dos privilégios, não é isso? O Bakunin dizia: liberdade sem socialismo é o privilégio, é a injustiça. O socialismo sem liberdade é a brutalidade e a escravidão. Então, o que os anarquistas propõem é simplesmente isso, uma sociedade socialista. Agora, nós temos que esclarecer que socialismo, o que é socialismo? Hoje em dia, o conceito de socialismo é que socialismo é estatizar. Nós vemos acadêmicos, jornalistas, intelectuais, em todos os cantos da sociedade, em todos os níveis, se procura passar nas escolas, em todos os lugares, que socializar é estatizar. Para os anarquistas, é o antissocialismo. A estatização ficou demonstrado com o que houve no leste europeu, com o que houve... Ora, nacional-socialismo deu nazismo. O Karl Radek, já em 1918, criou o nacional-bolchevismo. O que é que deu? Não é? Então, todas essas criações que acabaram em totalitarismo jamais foram socialismo. Então, o Estado gerou castas privilegiadas, gerou opressão, gerou
um tipo de capitalismo muito mais pernicioso, tanto ou mais, igual. Afinal de contas, as diferenças de classe, exploração do homem pelo homem, todos esses privilégios, eles germinaram em todas essas sociedades. A única forma, as experiências que se fizeram em várias etapas da história, em vários lugares, circunscrito, é verdade, durante a Revolução Espanhola, na Rússia, etc., mostraram que é um socialismo libertário, um socialismo autogestionário, quer dizer, o povo se auto-organizando através da descentralização, da autonomia, do federalismo, as pessoas se autoconduzindo, se autodeterminando, se auto-organizando, que podem chegar naturalmente a criar os mecanismos de gestão da sociedade e procurar os verdadeiros caminhos para solucionar os problemas. Agora, Jaime, essas experiências que você falou foram feitas em microcosmos, vamos dizer, em pequenas sociedades. Ela pegou áreas mais ou menos consideráveis, toda a região da Catalunha e outras, né? Certo, mas mesmo assim, quer dizer, você considerando a época em que foi feita a experiência, é claro, não era uma coisa assim de grandes massas. Como é que você era de grandes massas, como não? De quantas pessoas? Bom, a CNT, por isso que vamos conceituar a palavra poder. Não, eu quero te perguntar para chegar a esse ponto, só para isso para 50 milhões, 100 milhões de pessoas, 50, 100 milhões, porque o princípio é o mesmo, tanto seria num microespaço com um número reduzido de pessoas, como seria para milhões de pessoas. Eu vou exemplificar com o caso da CNT. O problema do poder, quando nós falamos em poder, o poder de coação, que é o poder do Estado, o poder de alguém, uma ou mais pessoas obrigar os outros a fazer o que não querem, e o poder social, aquele poder que é participado por todas as pessoas que decidem tomar uma decisão, quando o poder é coletivo, como se deu, por exemplo, na Espanha. A CNT tinha 1,5 milhão de pessoas, chegou a ter mais de 8 milhões de pessoas durante a Revolução Espanhola. Eles decidiram simplesmente assumir a gestão da sociedade naquele lugar. Geriram os transportes públicos, a indústria, tanto as pequenas unidades de produção como os grandes complexos industriais foram geridos de forma autogestionária, com muito mais eficiência de que a gestão centralizada, por exemplo, que é usada dentro do sistema capitalista, por exemplo. Ou do sistema comunista. Ou do sistema comunista, que, afinal de contas, o sistema autoritário, hierarquizado. Ô Jaime, você há quanto tempo é anarquista? Que eu lembro desde a idade de uns 15 anos, mais ou menos. E o que te levou, quais foram as leituras que levaram você para o caminho do anarquismo? Bom, houve uma série... Ou foram colegas, ou foram amigos? Não, também amigos, vizinhos. Eu tinha um coleguinha que o pai dele era anarquista, trouxe uma série de livros Isso rapidamente, talvez não interesse muito aqui, porque a gente teria tanta coisa Não interessa, falar, porque eu acho que o lado humano das coisas interessa tanto quanto Isso a generalidade. Seria o de menos, rapidamente poderia dizer. Essa amizade com o filho de um anarquista que possibilitou começar uma leitura, nós fazíamos leituras comentadas, lendo livros que eram sobre uma utopia, sobre aquelas ideias começaram a me vir, mas realmente... Que era Bakunin, Proudhon? Não. Essas ideias, essas leituras vieram depois, né? Ali foi um livro, o livro chamava Manolin, era uma utopia da organização de uma sociedade utópica, evidentemente organizada onde viviam as pessoas conseguiram vencer todos os problemas, as contradições da sociedade capitalista e chegaram, naturalmente, a organizar a sociedade. Aquilo me levou, eu era adolescente. Depois nós formamos uma sociedade juvenil de estudos sociais. Era um centro juvenil de estudos sociais, juntamos lá umas 17, 18 moças e rapazes, até o pessoal dizia que ali era mais para paquerar do que para estudar. Não, saíram realmente algumas uniões ali, né? Casamentos, o meu que dura até hoje, né? Ainda também saiu de lá. A sua mulher está aqui? Tá. Está presente ali. E é anarquista também ou não? Me acompanha. Anarquista, graças a Deus. Me acompanhou sempre. Anarquista, mas não é graças a Deus, né? A gente não considera assim, graças a Deus, né? Mas anarquista. Enfim. E depois, com 18 anos, eu conheci já figuras proeminentes do anarquismo no Brasil que me levaram para o Centro de Cultura Social. Quem eram essas figuras? Edgar Leon-Herrot, Rodolfo Felipe, né, Pedro Catalo, depois conheci José de Sica. São expoentes do anarquismo no Brasil, né? Tem alguns momentos do anarquismo no Brasil que passam meio assim, sem muito conhecimento por parte das pessoas. Nos anos... antes dos anos 20, teve a greve de 1917. Houve muitas greves. E teve greve onde morreu muita gente e que...
são coisas que ficaram meio abafadas, né? Ficaram. Parece que na greve de 17 morreram mais de 200 pessoas, uma coisa assim. São estudos que, inclusive, estão sendo feitos agora, doutoramentos. Olha, sobre a história do movimento anarquista no Brasil, agora estão sendo produzidas muitas teses na área acadêmica, na historiografia acadêmica, estão redescobrindo a história. Porque o movimento anarquista no Brasil, ele foi um agente histórico de peso. Realmente, o movimento operário influiu muito o movimento operário no Brasil, e quase todas o Edgar tinha eu chamava ele assim, intimamente, Edgar foi muito amigo meu, conheci o Edgar, ele tinha 64 anos, eu tinha 18, ele faleceu com 84, né? Até o dia a véspera da morte dele, eu estava ao lado dele, ele tinha um monte de papéis, estava preparando um livro, imagina, com 84 anos, foi muito ativo. Hoje o arquivo dele, o acervo dele está na Unicamp e serve de referência para essas pesquisas históricas, e realmente são dezenas de teses sobre a história do Brasil que estão sendo escritas e preparadas agora, tanto na área da educação como da história. A greve de 17, por exemplo, ele me contou muitas vezes, muitas dessas histórias. A gente conheceu muito através disso. Então, muita coisa não se conhecia, nem se sabe, mas está sendo redescoberta agora, rastreado agora, está sendo estudado. A gente não pode entrar muito em detalhe porque é longo. Basta dizer que uma moça que fez o mestrado sobre a greve de 17 escreveu 5 volumes. Né? Tem uma fazendo doutoramento, até há poucos dias deu uma palestra lá no Centro de Cultura. O doutoramento, ela já rastreou documentação que prova essa morte de mais de 200 pessoas que não tem. Eu tenho documentos, por exemplo, uma revista chamada Milícia, publicada, foi escrita por um coronel da Polícia Militar da época, onde ele diz que morreram alguns dos soldados, mas foram muitos os mortos do lado de lá. Como se tivesse feito uma grande guerra massacrando trabalhadores durante a greve. Agora, esses são episódios para serem estudados, porque eram reivindicações, né, que os trabalhadores faziam num sufoco tremendo para conquistar melhores condições de vida. Quer dizer, os trabalhadores tinham mais consciência disso, de uma forma geral, naquela época do que tem hoje, você acha? Eu tenho a impressão que sim, os sindicatos perderam um pouco aquele ímpeto de trabalho, porque os sindicatos eram autônomos, eram livres, geridos pelos próprios trabalhadores, não era esse sindicalismo que existe hoje aí. Essas grandes centrais sindicais que tem aí, que são instituições de gestão de mão de obra, nada mais do que isso, reproduzir, negociar, sempre nada mais. Cada vez que há uma negociação dessa, aumenta a lucratividade das empresas, a coisa continua a mesma coisa. O anarcossindicalismo tem outra instância, e nós estamos reconstruindo o anarcossindicalismo no Brasil, estamos reconstruindo através das leis. O Brasil já tem uma instância, como uma seção novamente da Associação Internacional dos Trabalhadores, hoje, também participa dos congressos internacionais, isso a nível do anarcossindicalismo, do movimento operário. Também o Brasil participa de todas as internacionais libertárias, anarquistas, dentro das suas instâncias, está ressurgindo com muita força, aliás, no mundo todo. Eu gostaria de tocar muito mais nisso, porque com esse ruir do muro de Berlim, de todo o leste europeu, de todo esse bloco monolítico que era o marxismo, com essa coisa toda, essa coisa de socialismo, esse pseudo-socialismo que nunca foi, não era um tipo de capitalismo, essa crise do capitalismo, que tanto a crise de lá como cá, como em todo lugar, se nós vivemos num mundo em crise. E a única saída que a gente vê para superar isso é justamente encontrar um caminho que não seja nem o capitalismo, que nós não chegamos ao fim da história, como dizem os corifeus do capitalismo, que chegamos à economia de mercado é a solução de tudo. Eles vivem, no momento em que mais estavam cantando louvores a economia de mercado, a gente explode a guerra do Golfo e a gente vê crises profundas na própria Europa. Nos próprios Estados Unidos. Nos próprios Estados Unidos. A gente vê, por exemplo, a social-democracia dando seus furos tremendos, na Europa com milhões de desempregados, com centenas de jovens que atingem uma idade de trabalho sem nenhuma perspectiva, saem nas ruas, a polícia se arma para uma tremenda batalha todo fim de semana, porque eles vão destruir lojas, destruir automóveis. Que sociedade é essa que não oferece perspectiva nenhuma, nenhum interesse, nem de vida para a sua juventude? Quer dizer, você acha que contra isso? O fim desse bloco do comunismo
da União Soviética, o fim, a queda do Muro de Berlim, abre um horizonte novo, uma perspectiva maior para o movimento anarquista? Não, porque há muita gente desse lado que estão procurando caminhos e vão reencontrar justamente aquele que foi sempre o caminho mais sadio. É claro que o anarquismo, ele está sempre aberto a novas contribuições. Ele não é como eu já disse antes, uma doutrina rígida. E ela está examinando. Nós fazemos encontros... Ela é uma doutrina absolutamente dinâmica. Dinâmica, permanentemente aberta. Então nós temos encontros internacionais hoje com elementos das universidades europeias, com estudiosos que se encontram para estudar os caminhos que devem ser seguidos hoje, estudando a automação, essa tremenda revolução tecnológica de tecnologia avançada que vai revolucionar tremendamente a indústria e o mundo que vem por aí. A gente não sabe nem o que vem aí, a automação, a cibernética, isso tudo tem que ter uma resposta, não é isso? E o anarquismo está preocupado com isso. Aliás, o anarquismo se preocupa com todas as criações do espírito humano. A pedagogia libertária é um imenso universo de atividade em que nós, com múltiplas alternativas de atividade que nós desenvolvemos. Agora, quais são os livros que você trouxe aí? Eu trouxe esse aqui, eu dou para você. Aí tem um texto meu, junto com os grandes do anarquismo também. Bakunin. Esse orgulho tem. E tá o Jaime também. Kropotkin. E esse aqui, o editor mandou, porque, olha, nunca se editou tanto anarquismo como agora, como atualmente. A pessoa que quer tomar conhecimento do anarquismo, que livro você aconselha? Jaime. Bom, nós temos um serviço de livraria no Centro de Cultura, por exemplo. Esse é mais sobre a arte, não é? Certo. Mas nós temos livros lá, por exemplo, a Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos. Nós temos... Isso aqui o que são? São revistas? Isso aqui é para mostrar... Nós vamos fazer um encontro neste ano, no próximo ano, que vai se fazer... Voltando a mencionar esse aspecto, por exemplo, os grandes encontros que a gente está fazendo para estudar a situação do mundo. Lá na Espanha, isso aqui eu estou só para documentar, esse certame anarquista internacional. As maiores cabeças do movimento e outros convidados, Castoriadis, Murray Bookchin, né, todos vão estar... Eles vão estar, nesse encontro. Noam Chomsky é anarquista, esse pessoal todo vai estar. E nós vamos realizar esse encontro no Brasil. Quando vai ser no Brasil? No ano que vem, possivelmente no final de agosto, começo de setembro. Aqui no com o meu pessoal lá, aqui no Brasil. Aonde? São Paulo? São Paulo. Vamos organizar um festival de cinema libertário. Já estão sendo providenciados todos os contatos, só com filmes anarquistas, né? Qual é o grande cineasta anarquista hoje? Bom, tem o Connolly. Nós temos até um Quem expert. O Connolly fez a Colônia Cecília. Tem vários, né, que estão fazendo cinema nessa ótica libertária. Agora, eu trouxe alguns jornais estão sendo editados no Brasil hoje. Esse aqui, por exemplo, é só para... Eu trouxe só alguns avulsos, só para dar uma ideia. O mutirão é feito só para... A bandeira do anarquismo continua sendo aquela bandeira, a bandeira preta, a bandeira negra? É, mais ou menos. Isso aqui, por exemplo, é feito em Curitiba. Ferreira, anarquista, artista francês, feito em Curitiba. Usa nos shows. Esse é feito em Curitiba. Isso aqui é do movimento anarco-sindicalista. Ô, Jaime, só uma pergunta. Você não acha... Isso aqui é só para documentar. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, menino. Uma pergunta. Você não acha que, de repente, com esse negócio da queda do Muro de Berlim, aí a queda do comunismo, aí se fala em anarquismo. O anarquismo não corre o risco de ser falado como uma coisa antiga, da mesma forma que algumas pessoas ainda acreditam que a salvação pode ser o monarquismo? Ou a monarquia, como pessoas estão vendo? É claro. A república não deu certo, temos que voltar à monarquia. Ou, está vendo? Comunismo não deu certo, temos que voltar ao anarquismo. O anarquismo não corre esse risco? Não, eu tenho a impressão que não. Pelo seguinte, simplesmente porque o anarquismo é uma doutrina que ela está ainda sempre a ser provada. Ela está sempre em evolução e sempre lutando por mudar a sociedade, sempre contra essa organização hierarquizada. Porque a gente não luta contra o autoritarismo que se dá só a nível do macro. Nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, onde nós temos... Em todas as instâncias da vida social, nós vemos esses micropoderes que sufocam o ser humano. Então, a gente tem que começar a fazer a revolução no nosso cotidiano, no dia a dia, no aqui e agora, sem nenhuma alusão ao vosso programa aí. Não é? Mas é no cotidiano. Não é no aqui e agora, no programa. Não, mas é no dia a dia, a gente tem que começar a mudar as coisas. Nas micro-revoluções que nós vamos fazendo, nós vamos mudando a sociedade. Porque se não se alterarem os padrões de comportamento
Não se faz revolução nenhuma. Não existe engenharia de revolução onde alguém se fecha num gabinete e planeja uma revolução para mudar a sociedade. Isso se faz para tomar o poder. Sempre tem dado. Isso é golpe, não é revolução. Isso é golpe, não é uma revolução transformadora. Mas a revolução russa, a revolução russa, a Revolução Soviética foi uma revolução, não foi? Essa foi uma revolução, mas ela foi traída logo no início, né? Foi uma revolução, ali se deu um golpe que traiu uma revolução. O Lenin no início dizia todo o poder aos soviets e logo depois ele foi o maior jacobino do século XX. Ele usou a mesma coisa que fizeram os jacobinos na Revolução Francesa, que começaram a desarticular todas aquelas assembleias na Comuna de Paris, de todas aquelas assembleias que se faziam, que tomavam as decisões, que levavam as decisões para a Assembleia e para a Constituinte, que acabaram gerando os direitos do homem, acabaram realmente fazendo a grande revolução. Lá na Rússia ele fez a mesma coisa. Depois ele anulava os conselhos, os soviets, que quer dizer conselho, e botava um comissário do partido, botava no lugar. O homem, acabou. O capataz dele no lugar. Isso aqui é só para mostrar solidariedade obreira. Não, isso é mostrar o comunismo ha muerto, viva a anarquia. Isso é lá na Espanha, né? Sim. Estamos lá na Espanha. Essa é uma revista editada no Brasil, né? Utopia. Bonita essa foto aqui, hein? Linda. Veja essa aqui atrás. O significado. Isso aqui é mais 2 jornais feitos aqui. Que maravilha, olha aqui. Isso aqui são jornais anarquistas. São várias ovelhas indo numa direção e uma ovelhinha vermelha aqui abrindo caminho para ir no sentido inverso. Não é isso? Bom, mostrando a personalidade e a independência. Eu estou conversando aqui com... Deixa aí, tem mais coisa. Eu vou te dar um jornal só. Me dá aqui, deixa aqui comigo. Infelizmente o tempo não dá pra gente falar. Pois é, não, mas já dá. Como é que não dá? Pra dar uma ideia, né? Estou conversando aqui com essa figura fantástica de anarquista há mais de 40 anos. Há quantos anos? Desculpa a pergunta indiscretíssima, você está com que idade? Eu não escondo, eu vou fazer 65 anos em abril, mês de abril. Anarquista, então, você falou mais 65, há mais de 40 anos. Há 40 anos. 40 anos. De anarquismo vividos aqui nessa figura do Jaime Cubeiro. Jaime, muitíssimo obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente...